Bom, gente, nós já estudamos lá o juízo de admissibilidade, passamos alguns vídeos falando sobre o juízo de admissibilidade e agora vamos entrar no juízo de mérito. Lembra que eu falava lá na escadinha que o juízo de admissibilidade vem antes do mérito? Inclusive, ele vai analisar a possibilidade de ter esse mérito examinado. Pronto, estamos no segundo degrau da nossa escada. Estamos no segundo degrau da nossa escadinha. Tá certo? Então, agora vamos lá. Vamos entrar no mérito. Primeiro, a parte recorrente recorreu porque ela tem alguma pretensão, né? Ela tem alguma pretensão ou de que a decisão dela seja anulada, aquela decisão de primeiro grau seja anulada, ou que seja reformada, ou que seja integrada, tá? E aí, se essa decisão for anulada, nós vamos chamar de erro improcedente, quando ela quer que a decisão seja anulada. Quando ela quer que a decisão seja reformada, vamos chamar de erro in iudicando, certo? Vamos começar então. Vamos dizer que ela tem a pretensão de que a decisão lá do primeiro grau seja anulada, ela tem a pretensão de anular a decisão. O que significa então que uma decisão deve ser anulada? Bom, uma decisão deve ser anulada, ou seja, o erro improcedente, quando o devido processo legal não foi respeitado. Porque eu tive o desrespeito lá no primeiro grau a pressupostos processuais. Eu tive desrespeito a pressupostos de existência ou a requisitos de validade do processo. Então, se não foram respeitados pressupostos de existência e requisitos de validade, essa sentença deve ser anulada. E aí, Catarina, o que acontece se a decisão, sentença que eu estou dizendo, mas lato sensu, eu não quero falar só da sentença não, certo? Eu estou falando sobre a decisão. Significa que essa decisão deve ser anulada, seja ela sentença, despacho, enfim, decisão interlocutória, enfim. Eu estou falando aqui é que essa decisão vai ser anulada. E aí, significa o que dizer que uma decisão vai ser anulada? Significa dizer que o processo volta até onde foi válido. Vamos dizer que nós tivemos aqui uma decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória foi anulada pelo tribunal. Tudo que aconteceu aqui depois dela não vai ter tido efeito. Volta até onde foi válido. Então, isso aqui eu vou preservar pelo princípio da economia processual e tudo que aconteceu depois vai ser nulo, não vai ser levado em consideração, porque aquela decisão não foi válida, né? Foi anulada. Tá certo. E aí, Catarina, vamos dizer que tudo foi nulo. Tudo aqui, então, foi nulo, porque a invalidade estava aqui, desde o início. O que vai acontecer? Todo o processo vai ser anulado. Vai ser anulado e vai começar outro do zero. Porque o tribunal resolveu anular a decisão. Isso se ele acatar a pretensão, certo? A pretensão da parte recorrente é essa. Agora, se o tribunal vai acompanhar ou não, é outra coisa. Mas vamos dizer que o tribunal concorde, acate. Então, aqui vai ser anulada aquela decisão. Tá bom, entendi isso, que a decisão vai ser anulada, que, então, não vai ser considerado válido até aquele ato. Mas aí, então, quem é que vai fazer um novo processo? É o tribunal? Pensem comigo, não, né? O tribunal está para garantir o duplo grau de jurisdição. Se aquele grau não foi válido, como é que o tribunal vai fazer? Não, vai voltar para o primeiro grau e o juiz vai julgar agora de forma correta. O mesmo juiz lá do primeiro grau é quem vai julgar aqui. Vai voltar o processo, remete os autos de novo, com a decisão de anular aquela decisão e voltar. Certo? O mesmo juiz, que é o juiz lá de primeiro grau, é quem vai julgar de novo aquele processo. Tá bom? Essa é a primeira pretensão. Mas vamos dizer que a pretensão dessa parte recorrente nossa não é de anular a decisão. É de reformar a decisão. Estamos diante de um erro em iudicando. Como assim? A parte discordou não dessas questões aqui de pressupostos de existência de validade. A parte discordou do mérito. Houve uma análise do mérito, foi julgado o mérito e a parte discordou.
E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se o tribunal concordar com isso, que essa decisão, na verdade, deve ser reformada, vai haver um novo julgamento e aquela sentença ou aquela decisão vai ser refeita. A decisão vai ser refeita. Ô, Catarina, mas vamos dizer, beleza, a parte quis reformar a decisão. Aí, quando chegou lá em cima, o tribunal viu que, na verdade, ainda deveria ser pior para aquela parte. Que aquela decisão, de fato, deveria ser refeita, mas a favor da outra parte. Ou seja, ia prejudicar o recorrente. Pode não. A decisão só pode ser reformada em benefício da parte recorrente, certo? Então, no erro indicando, a sentença ela vai ser substituída. Essa decisão lá do juiz de primeiro grau vai ser substituída apenas se for em benefício da parte recorrente. E se não for em benefício da parte recorrente, o que vai acontecer? Vai continuar como estava. Pior do que estava não vai ficar para ela. Tá bom? Essa é a segunda possibilidade de pretensão. Mas a nossa parte recorrente pode ainda ter a pretensão de integrar a decisão. Aqui ela não quer que a decisão seja reformada. Ela não quer que seja alterada, ela quer que seja integrada. Por quê? Porque a decisão foi omissa. A decisão foi omissa, ficou alguma coisa ali que ela não entendeu, que o juiz não analisou tudo, ficou alguma coisa omissa. E aí, nessa integração da decisão, o que vai acontecer? O tribunal aqui na análise de mérito vai complementar a omissão, vai fazer o cumprimento da omissão. Na parte em que o juiz de primeiro grau foi omisso, ele vai julgar. Ou seja, é o tribunal quem complementará, certo? Esse, então, foi o nosso juízo de mérito. Nós vimos 3 possibilidades lá que vai ser analisado no mérito, que é anular a decisão, anula a decisão, e aqui nós temos questões processuais. Faltaram os pressupostos de existência e requisitos de validade para anular a decisão e volta para o primeiro grau. Nós temos a possibilidade de reformar a decisão, que já ataca o mérito. E aí, se o tribunal acompanhar, a decisão vai ser reformada, vai ser feito então um novo julgamento. Ou ainda a integração da decisão. Essa decisão pode ser integrada porque ela foi omissa em algum ponto e aí o tribunal vai complementar essa omissão. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido o juízo de mérito e sigam comigo que nós vamos continuar na teoria geral dos recursos.